Olá, alunos e alunas do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Bem, aqui a gente vai dar sequência com a aula de explicação da semana 1, disciplina de Geografia. Eu sou a professora Verônica, Plano de Estudo Tutorado, volume 3, 2021. Vamos lá então da sequência. Na semana 1, então, nós temos sobre a gestão dos recursos hídricos. O que são recursos hídricos? É o nome dado ao recurso natural renovável água, o conjunto de reservas hídricas, o conjunto de reservas de água, seja superficiais ou subterrâneas. Então, a água é essencial para a vida na Terra. A água é um recurso insubstituível, sem o qual não haveria possibilidade de existir nenhuma forma de vida no nosso planeta. Bem, por muito tempo imaginou-se que esse recurso, que a água era um recurso inesgotável, porque existe cerca de aproximadamente 75% da superfície ser formado por água. Existe o ciclo hidrológico, existe toda aquela movimentação cíclica, que a água vai passando de uma fase para outra, existem várias fases, a evaporação, a condensação, a precipitação, a infiltração, e é um processo que vai continuando, Mas, no entanto, os seres humanos não haviam levado em consideração que desse percentual, dessas reservas de água que existem no mundo, apenas um pequeno percentual é próprio para consumo, é potável, um percentual bem mínimo. E além disso também os seres humanos, com seus processos de uso e ocupação inadequado, têm contribuído para a escassez das águas, para a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Então é necessário a gente levar em consideração essa questão também. Então, as diferenças entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento em relação à crise dos recursos hídricos, em relação também à gestão desses recursos hídricos, revela justamente que existem sim diferenças, disparidades muito grandes, disparidades socioeconômicas muito grandes entre os países, e isso reflete na questão da água. Então, segundo a Unicef, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável, a água em condições de uso. E o uso da água, a irrigação corresponde a 73% do consumo de água, principalmente para a agricultura em larga escala, para exportação, por isso que demanda tanta água. 21% apenas vai para a indústria e apenas 6% para o consumo doméstico. Então, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ou seja, 35% da população mundial, não tem acesso à água tratada, a tratamento de água. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 43% da população mundial, não conta com serviço de saneamento básico, com tratamento de esgoto. Então, diante desses dados, temos a triste constatação de que 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais, que são transmitidas pela água. Então, vivemos num mundo em que a água se torna um desafio cada vez maior, principalmente para os países mais pobres. Então, a ONU reconhece o acesso à água e ao saneamento básico como um direito universal. Isso está previsto, já foi previsto na Declaração dos Direitos Humanos. A meta é que os países membros trabalhem para que todas as pessoas tenham acesso a esse direito até 2030, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. No entanto, a demanda crescente por água pode afetar a produção de alimentos e gerar conflitos. Em muitos países isso já acontece. Em países que sofrem com a escassez dos recursos hídricos, como o Oriente Médio, países africanos, isso já acontece em conflitos em decorrência da água. A utilização dos recursos hídricos deve ser realizada de forma a garantir a sua sustentabilidade, ou seja, pensando nas gerações futuras, de modo racional, equilibrado, de maneira que as áreas impactadas devem ser recuperadas e os processos de uso e ocupação das terras devem ser realizados de forma a evitar os impactos negativos das atividades produtivas. Não é isso? Então, há de se pensar essa relação aí entre a sociedade e a natureza, de modo que haja uma relação que gere sustentabilidade em relação ao manejo dos recursos hídricos. Bom, aqui nós temos alguns gráficos retratando então como que é o consumo do recurso hídrico. Então, no mundo inteiro, 70% da água é voltado para o uso na agricultura.
Nos países desenvolvidos, esse percentual cai um pouco, né? 59% vai para a agricultura, e nos países em desenvolvimento, cerca de 82% desse uso da água vai para a agricultura. Na verdade, aqui esses países em desenvolvimento devem estar colocando também os países mais pobres também juntos, né? Que a base é o setor primário. Então, a falta de água potável no mundo pode ser considerado o principal problema a ser enfrentado. Essa situação está relacionada ao seu gerenciamento inadequado, né? Então, por que, né, que não tem água potável para todo mundo, né? Por conta da forma como o ser humano gerencia esses recursos hídricos, né? Os problemas relacionados com a falta de tratamento de esgoto, né? O esgoto a céu aberto, as indústrias que lançam os dejetos sem tratamento nos cursos d'água ou contaminando os lençóis freáticos, a contaminação do lençol freático ou das águas superficiais com agrotóxicos, né, decorrentes das atividades agropecuárias. Então, tudo isso tem a ver com a falta de água potável. Então, nos últimos anos, o consumo de água no mundo aumentou em razão do crescimento populacional, principalmente em países como a China e a Índia, né? Porque quanto mais pessoas, maior vai ter que ser a produção agrícola, né? A produção de alimentos. E aí, logicamente, vai demandar um aumento no uso da água na agricultura, comprometendo ainda mais. E com o aumento da industrialização nos países em desenvolvimento, né, nos países emergentes e também nos países mais pobres, esses recursos hídricos vão ser cada vez mais ameaçados, né, porque muitas indústrias dos países desenvolvidos, poluentes, elas vão acabar se deslocando para outros países, para esses países mais pobres ou em desenvolvimento, justamente porque nesses países as leis ambientais são menos rígidas, né, existe uma menor fiscalização, né, existe um relaxamento maior das leis ambientais. Então, tudo isso, né, vai comprometer e aí vai dificultar bastante, principalmente para os países ainda mais pobres em relação à questão da gestão dos recursos hídricos, ok? Então, até a próxima aula. Continuamos, então, na próxima aula a explicação da semana 2. Um abraço a todos.